E aí, pessoal do nono ano? Espero que vocês estejam bem. A gente não pode estar junto nesse momento. Eu gravei essa videoaula para vocês assistirem. Façam os exercícios que em breve a gente vai estar junto novamente. Boa aula para vocês. Sobre o editorial. O que é o editorial? O editorial é um artigo que exprime a opinião do órgão jornalístico. Normalmente redigido pelo redator-chefe, não tem compromisso com a objetividade nem com a imparcialidade. A gente diz que quando um jornal quer se posicionar sobre algum tipo de assunto, ele vai se utilizar do gênero textual editorial. O que a gente vai perceber ali que quando esse meio de comunicação elabora um editorial, ele está se posicionando, o meio de comunicação, a empresa, o jornal, como todo, está se posicionando sobre um assunto polêmico que houve a necessidade desse meio, se posicionar. Então, por isso que a gente diz que no editorial não há uma assinatura de um jornalista, e sim de um redator-chefe representando todo o pensamento dos jornalistas dentro daquele jornal. Continuando. Quais são as características do editorial? O editorial vai ter um desenvolvimento estruturado a partir das exemplificações, comparações, depoimentos, pesquisas, dados estatísticos, citações e retrospectiva histórica, etc. Vocês lembram daquelas estratégias argumentativas? Então, elas são importantíssimas para todo texto opinativo. O editorial é um texto opinativo, é um texto de base dissertativa, ok? Vai ter uma linguagem clara, objetiva e impessoal. A gente já sabe que esse tipo de linguagem é característica do texto dissertativo. Texto dissertativo, se a gente está emitindo opinião, a gente não pode enrolar, a gente tem que ser claro, direto ao assunto, objetivo e impessoal, demonstrando uma certa imparcialidade. Mas a gente vê na prática que isso não acontece muito no editorial, ok? Vai ter que ter o predomínio do padrão culto e formal da língua. Isso não tem como. Texto opinativo sempre, texto dissertativo, ou seja, texto que dá opinião, sempre com a linguagem formal da língua. Aí vai acarretar os verbos no presente do indicativo, que a gente não está falando do passado, está falando do presente, está fazendo uma afirmação. O indicativo é um modo verbal que determina uma afirmação. E vai estar na terceira pessoa do singular. Ok? Continuando. Qual é a estratégia para a construção de um editorial? Basicamente, a gente vai ter aqueles 4 parágrafos que a gente começou a ver desde o ano passado para o texto dissertativo. Onde o primeiro parágrafo a gente vai ter a apresentação do tema, situando o leitor e já com posicionamento definido. Então, diferentemente do texto dissertativo que a gente está acostumado a fazer, que é tese, argumento 1 e argumento 2, o editorial, primeiro você vai ter que apresentar o tema que você vai estar falando. Apresentar sobre que forma? Dizendo o que ele é, dizendo o que aconteceu para ele estar em voga, já que o editorial vai dizer o posicionamento do jornal sobre um determinado tema. Então, vai ter a primeira apresentação do tema para depois vir o posicionamento, ou seja, para depois vir a tese. Tá? Tem que ser didático. Por quê? Tem que ser didático? Porque ele tem que explicar a posição do jornal. Então, é necessário ser didático ao apresentar o assunto ao leitor. Ele precisa explicar, ele precisa informar. Lembre-se que jornal, meio de comunicação, jornalismo é informação, tá? Se não houver informação, então o jornal não está conseguindo atender seu objetivo. Partindo para o segundo parágrafo, aí a gente vai fazer a contextualização do tema. Nada mais, nada menos que começa a ser as argumentações. Aí vai comparar com a realidade e trazer as causas e indicativos concretos do problema. Aquele parágrafo que eu comecei a falar esse ano de causa e consequência, a gente pode pôr aqui. Mais uma vez, o posicionamento sobre o assunto.
ok? Então a gente vê que tem aspectos parecidos com o texto dissertativo argumentativo que a gente conhece, entretanto, se afasta porque é um novo gênero textual. Então, o editorial, a gente vai ter no segundo parágrafo a contextualização do tema, trazendo a argumentação para a defesa lá do posicionamento, trazendo causa, indicativos concretos do problema, mas vai se trazer uma outra opinião no final do segundo parágrafo, diferente do texto dissertativo argumentativo. O terceiro parágrafo, aí a gente vai pensar diferente, vai analisar de novo. Diferente não, a mesma coisa, que possíveis motivações são as causas que tornam o tema polêmico. Ou pode trazer também, se não quiser trazer as causas, eu posso trazer as justificativas dos especialistas da área. Olha lá aquelas estratégias argumentativas. É preciso trazer dados factuais, exemplos concretos que ilustram a argumentação. Dados e exemplos são também estratégia argumentativa. Aqui a gente vê que não tem mais o posicionamento do autor, do editor-chefe. Tem a argumentação que vai justificar os posicionamentos, dois posicionamentos que ele deu nos dois parágrafos acima. O quarto parágrafo é a conclusão com posicionamento crítico final. Aqui a gente não vai ter retomada da tese. Lembra que no texto dissertativo argumentativo a gente tem retomada da tese. Nesse momento, a gente não vai ter retomada da tese. A gente vai ter uma nova opinião, só que uma opinião agora reflexiva, crítica. O que a gente tem que pensar o seguinte? Foi apresentado várias argumentações a respeito da temática, foi defendida, foi dialogada, foi debatida com exemplos, com causas, com consequências, com dados factuais. Então a gente pode chegar a uma reflexão crítica, a uma conclusão mais crítica a respeito, ok? E no final, a gente vai retomar o posicionamento inicial sem o repetir. Perceberam a diferença? Só que ele vai botar um adendo aqui. Ou seja, vai botar uma observação aqui. O bom arremate opinativo, ou seja, aquela costura final do texto, é aquele que retoma o tema e traz uma projeção. Isto é, apontando uma solução, dá uma sugestão e indica um caminho ancorado em exemplos concretos. Ou seja, aqui eu bato com vocês. Não adianta só apontar o problema, a gente tem que dizer a solução. Então, o quarto parágrafo, ele pode ser feito da forma como eu falei anteriormente, né? E concluindo com uma solução para o problema apontado. Aí a gente vai ter um texto, um editorial perfeitamente construído, bem arrematado, bem costurado, ok? Galera, trouxe aqui alguns exemplos de editorial, rumos de crescimento, o peso do agronegócio, editorial com título porta, ok? Aqui é só para a gente ver, teoricamente, mais visualmente, não vou fazer a leitura não, tá? Só para a gente ver que, vamos nesse peso do agronegócio. Olha quantos parágrafos que ele está construindo. Vamos contar. Antes, considera o patinho feio da economia brasileira, é o primeiro parágrafo. São as carnes e, sobretudo, a soja exportados pelo Centro-Oeste, segundo parágrafo. Terceiro, a posição alcançada pelo agronegócio. Quarta, a reportagem publicada pelo Estado de Minas. E quinto, além disso, apesar de todo o avanço na lavoura. Por que aqui tem 5 parágrafos? Vocês se lembram que eu falei que o texto base do dissertativo argumentativo são 4 parágrafos, mas nada impede que eu construa mais parágrafos para o meu texto? Aqui também é a mesma coisa. Aquela é uma estrutura básica. Provavelmente, o quarto parágrafo, que seria a conclusão, se tornou um outro parágrafo de argumentação.
de defesa do que o autor aí do editorial está querendo pontuar, está querendo se posicionar. Isso que vai ocorrer. A quantidade de parágrafos que eu posso aumentar e diminuir sempre vai ser os parágrafos da argumentação, a partir do segundo parágrafo. O parágrafo introdutório e o conclusivo, ou seja, o primeiro e o último parágrafo, eles nunca podem ser mexidos. Eles têm que ficar como introdução para o primeiro parágrafo e conclusão para o último parágrafo. Beleza? Vamos ver no texto aí a porta. A porta, ele tem um primeiro parágrafo menos da metade, segundo, a internet é um mecanismo, terceiro, o controle desta situação e o último é um problema grave. Então, ele está dentro da estrutura normal do texto editorial. E os rumos do crescimento, primeiro parágrafo é uma entrega, segundo, como a Avenida das Américas, terceiro, primeiro BRT, quarto, o terminal Alvorada e quinto, a medida, pois continua também dentro da estrutura normal. Então, galera, eu espero que tenha gostado da aula. Chegamos ao fim. Faça todas as atividades. A gente se vê em breve, pessoal. Tchau!